Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, antes de entrar na palavra, queria que nós orássemos um pouco. Orar pelo seu Antônio, vamos orar pelo Gabriel também. Gabriel é um jovem querido do nosso coração. Seu Antônio é uma bênção de Deus enviado para nós. E orar também pela Leila. A Leila não estava muito bem na hora de sair de casa, passou um pouco mal. E se você tiver mais alguém que você se lembre da sua oração aí, você vai lembrando e vai orando, apresente ao Senhor essas pessoas em oração. Seja um intercessor, interceda por outros, interceda para abençoar outros também, amém? Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, ó Pai, no Teu nome, no Teu santo nome, ó Deus, que abençoe a vida do seu Antônio, Senhor. Dele saúde sem igual, dele, Senhor, força, dele, ó Deus, um fôlego novo, uma vida nova, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, visite o Gabriel também, Senhor. Jesus, nós contamos com milagres do Senhor. Nós precisamos ver milagres do Senhor sobre a vida dos nossos amigos, Senhor, dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, ó Deus, visita esse jovem, ó Pai, no centro cirúrgico, na UTI. Em nome de Jesus, coloca Tuas mãos sobre a vida dele, ó Pai. Coloca Tuas mãos sobre a vida dos médicos também, Senhor. Nós queremos ver ele nesse lugar testemunhando quão bom o Senhor é, quão misericordioso o Senhor é. Eu declaro e profetizo, em nome de Jesus, saúde para esse jovem, libertação para a vida dele, Senhor. Eu oro também pela vida do João Manuel, ó Pai, que ele seja impactado pelo Teu Espírito, Senhor. Que ele aceite, ó Deus, uma transformação na sua alma, no seu coração, no seu entendimento. Que ele tenha forças para vencer as lutas que a vida tem posta sobre ele, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro pela vida da Leila, Pai. Guarde ela, dê ela saúde, Senhor, dê ela ânimo, dê ela vigor. Em nome de Jesus, tire todas as bactérias e vírus, ó Deus, que tenha atrapalhado a sua vida, em nome de Jesus. Nós oramos, clamamos e pedimos a Ti no Teu nome, Pai. Amém. Irmão, você crê? Então diga amém aí, irmão, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória. Irmãos, o olho está indo de arrasta, viu? Eu não estou enxergando nada. Cada dia que passa tá. Mas Deus é bom. A fonte estava 12, já aumentei para 14. A próxima já vai ser 16. E nós vai indo. Até colocar um prompt lá. Outro telão. Amém, irmãos? Queridos, ontem eu já venho, ao longo da semana orando, desde a semana passada, o pastor Quito ministrou. Obrigado, pastor. Deus usou muito sua vida para falar comigo, viu, santo? Demais, demais. O meu amigo Pietro também não está aqui. Deus testificou muito daquilo, da mensagem de hoje, no culto de ontem. Meu Deus, como foi tremendo, foi muito bom. Deus falou muito comigo sobre aquilo, e eu vou começar, e tem tudo a ver com a mensagem, irmãos. Sabe por quê? Porque o Pedro falou que deu uma pincelada do que foi ontem e disse: olha, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo perfeito para o homem, amém? Amém, irmãos? Tudo perfeito. Terra, você coloca a sementinha lá, ela nasce. E o ar, olha que delicinha o ar, ó. Quem fez sinoplastia aí um dia, desvio de septo, ó, sobe tudo, sabe? Fez tudo perfeito. Deus é tão maravilhoso que Ele fez tudo perfeito. Mas para quê? Para que Ele deu um marido lindo para essa jovem? Para fazer de nós pessoas perfeitas e completas. Mas pastor, eu sou imperfeito, amém? Por isso que você está aqui. Mas nós vamos buscar essa perfeição, amém? Nós estamos na luta aí, camelando aí, tropeçando, correndo. Mas a gente quer ser perfeito, amém? Amém, Luizinho? A gente quer buscar essa perfeição em Deus. Temos uma luta. Mas para quê? De novo, para sermos felizes, para sermos gratos. E eu queria falar um pouco, irmãos, sobre o ladrão da nossa alegria.
porque a gente corre o risco de ter tudo e ainda não ficar alegre. Nós corremos o risco de ter tudo e ser um ingrato. Corremos o risco de estar sendo suprido em todas as coisas e por algo muito, muito, muito pequeno, perdermos a bênção e sermos uns murmuradores. Por quê? Porque eu só vou estar pleno se eu tiver isso, se eu tiver 10, mas Deus te deu 1, 2, 3, 4, até o 9, aí você não tem o 10º, aí você fala, eu sem o 10º eu não sou completo, e eu não vou ficar feliz se eu não for completo. E aí você perde, você quebra um princípio e perde uma grandiosa e valiosa oportunidade. Lembra quando nós cantamos? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. A oportunidade de agradecer pela obra que Ele fez na sua vida. Porque se Ele não estiver na sua vida, você é um monstro. Se Ele sair da sua vida, você é um monstro. Ontem estávamos vindo da praça, eu, a Letícia, no caminho peguei o Daniel, o Samuel, bebê, peguei eles e a gente estava andando e encontrei um jovem na rua, muito louco, irmãos, muito louco, muito louco. Eu vi aquilo, eu não consegui me conter não. E nesses últimos 40 dias que nós estávamos orando, intercedendo pela cidade, pelas pessoas, Deus me levou muito a revisitar o Glauco de 20 anos de idade, sabe? O Glauco de 20 anos de idade, tudo era recém-casado, recém-convertido, recém-registrado no trabalho, tudo recém, era um bebê. E eu fiquei com saudade daquele garoto de 20 anos. Sangue nos olhos, irmão. Você é louco. E orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero ele de volta. Eu quero mais louco do que era com 20 anos. Eu quero 3 vezes mais louco. Não vou pedir 10 não, senão eu vou embora. Mas 3 eu acho que vai ficar suportável. Eu parei o carro, estacionei, falei, Letícia, dá uma olhadinha. Você desce comigo, filha? Eu falei, desço, pai. Então vamos descer. Fomos lá, encontramos com aquele jovem de 28 anos de idade, com o seu pai doente, internado, e ele precisando de Jesus, com o nariz tudo bagunçado, com a vida tudo estranha. Eu falei, cara, tem um Jesus que vai te tirar desse lugar, cara. Eu creio, se eu creio, eu não posso me mover de maneira diferente. Se eu creio, eu não posso passar de largo. E é isso que o Espírito Santo tem me incomodado. Eu não posso ser apático e indiferente. E o tempo era mais ou menos favorável, eu falo sobre as horas. E aí eu fui atrás daquele jovem e irmãos, esse jovem está lascado comigo. E tem um outro aí que está lascado também. Gu, você está lascado, você vai atrás desse cara junto comigo. Nós vai trazer esse cara para cá. Nós vamos pegar ele, nem que seja amarrado, irmão. Ah, mas nem por força, nem por violência, né? Tá bom, então ora então. Você que não quer por força, por violência, vai orar. Amém, irmão? Posso contar com a sua oração? Amém? Ore pelo João. Nós vamos ver o João aqui testemunhando. Ué, fez com o pastor Eric, que era um doido, varrido. Te amo, santo, me perdoe. Fez comigo. Por que não vai fazer com o João? Se você ouvir essa mensagem, João, Deus vai te pegar aí, meu amado. Vai te pegar aí e vai mudar você inteiro. Amém, queridos? Está comigo? Queridos, então, o ladrão de alegria, o ladrão da nossa alegria, ele vai nos visitar nos dias bons. Por quê? Porque no meio dos dias bons você ainda assim pode estar insatisfeito. O ladrão de alegria, ele vai visitar a gente nos dias maus com mais intensidade. Ele visita nos dias bons e visita nos dias maus, em momentos de alegria e em momentos de tristeza também. O ladrão de alegria, ele vai estar rodeando ali a nossa vida.
tentando roubar um princípio de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando os discípulos ficaram todos felizinhos, falaram: estamos felizes, Senhor, olha que obra maravilhosa, os demônios estão se sujeitando, e as pessoas estão sendo curadas. Jesus falou: legal, o dia que isso cessar, o que vai sobrar para você? O dia que não tiver ninguém para você curar, o que vai sobrar para você? O dia que você estender a mão e o paralítico não andar, o que sobra para você? O dia que você estender a mão e o endemoniado não for liberto, o que sobra para você? Jesus indagou os discípulos e falou: vocês estão felizes com pouca coisa, vocês deveriam estar felizes antes disso, porque o nome de vocês está no livro da vida. Você corre o risco de ter a salvação, que é o maior preço, a coisa mais preciosa que nós temos, a salvação mediante a fé em Cristo, que é de graça, não pago nada, free, 0800. Está tristão, ele está injuriado, jururu. Estou triste, por quê? Porque está faltando 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, mas eu não tenho o 10. E você fica triste por tão pouco. E nós esquecemos de alguns princípios de Deus. Eu queria que nós colocássemos ele no nosso coração. Porque, irmãos, nós só vamos ser avivados. Eu nunca vi alguém avivado triste. Amém? Amém? Como é que você está? Eu estou avivado. Nossa, estou avivadão. Ninguém que está avivado está triste. E aí a gente perde de vivermos alguns princípios de Deus. Eclesiastes capítulo 7: é melhor o fim de todas as coisas do que o seu início. E aí nós estamos no início, irmãos. Não interessa a sua idade, nós estamos no início. Deus, Ele nos dá a vida nova todos os dias. Nova criatura somos todos os dias. Por isso que as misericórdias do Senhor, elas não se renovam a cada 5 semanas, 10, um mês, um ano, 10 anos. Elas se renovam todas as manhãs. Para quê? Para a gente ter uma novidade de vida todos os dias. É melhor o fim de todas as coisas do que o início delas. E aí você está preocupado com o dia de hoje, com o 10. Só para quem não está entendendo, o 1 significa um emprego, o 2 um carro, o 3 a cura do Joanete, o 4 o cabelo que caiu, nada, o 5, e aí você vai indo. Aí você fala: meu, eu tenho tudo, mas eu não tenho 10. E você pega aquele 10, aquilo que está faltando, que é algo muito irrisório, irrelevante, exponencializa ele. Eu não tenho. E se esquece que o fim é melhor do que o momento atual. O momento atual é uma fração de algo que você está vivendo no Senhor, está aprendendo com o Senhor, está sendo moldado pelo Senhor. Mas o que importa? O que importa é o fim, amém? O que importa é o fim. Mas e como nós estamos hoje? Eu quero que você casse o seu 10 na sua vida, o que está te roubando a alegria. Casse isso, porque para cada um vai ser uma coisa. Pode ser tantas coisas, irmãos. Pode ser tantas coisas, por quê? Porque as tribulações são grandes, amém? E é disso que eu estou falando, de uma tribulação que vai trazer para você, ao invés de te trazer esperança, vai te trazer tristeza, descontentamento. E eu ainda não vou entrar na mensagem, mas em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo que fala ainda como nós devemos permanecer. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
corram desesperadamente, como quem alcança um prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Não responda, mas pense. Talvez essa seja um pouco mais fácil. Quem ganhou a última Copa? Essa fica fácil, né? Tem um racha ali, né? Beleza. Essa coroa, está todo mundo bem lembrado dela. Fácil. Foi gigante. A penúltima Copa. A antepenúltima Copa. Quem foi o último medalhista olímpico dos 100 metros? Na corrida. Você consegue lembrar? Fica difícil. Algumas coisas pode ser que marque, mas quem ganhou o último GP de Fórmula 1? Algumas coisas começam a sair da nossa mente. Por quê? Porque essas coroas, elas são corruptíveis. Ela é importante para o momento, mas depois já era, irmão, ninguém lembra. Quem foi o vice da Copa? Da última? Talvez marque para alguns, para mim marcou, mas para outros talvez não. Então a gente vê que tem coisas que são momentâneas e passageiras, mas na sua vida e na minha também. Quando você recebe algo muito grandioso, muito glorioso, naquele momento é grandioso e glorioso, mas depois, ao longo do tempo, de certa forma, perde-se um pouco da relevância. Você acostuma com aquilo, fala, eu já tenho, eu já conquistei. Qual que é o próximo? Qual que é o meu próximo 10? E você vai acumulando desejos. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Mesmo assim, eu vou correr de tal maneira a ponto de esmurrar. Por quê? Porque existe uma coroa de glória preparada para nós. Amém? Amém? Meu querido, se essa não for a mais importante, o seu evangelho precisa ser refinado. O que mais importa para nós é uma coroa que nos está reservada e preparada. Esse é o objetivo. Amém? E aí vamos acumulando preocupações. No Sermão da Montanha, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus, ele dá uma instrução muito legal, muito legal. E essa ainda não é a mensagem. Ele fala assim, Mateus 6, 31, obrigado, santo. O rapazinho, depois que pintou o cabelo, ficou muito esperto, incrível. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas, basta a cada dia o seu mal. Meu Deus, não se preocupe com o dia de amanhã. Então, num determinado momento, eu me lembro que o fim é melhor do que o começo. Num outro momento, eu entendo que eu vou precisar correr uma caminhada, e ela é longa, porque é um treino, e nessa caminhada longa, existem princípios que eu não posso quebrar, e um deles é, o amanhã não pertence a mim, ele pertence exclusivamente ao Senhor. Eu me lembro de uma passagem que também diz assim, nunca diga, amanhã eu farei isso, farei aquilo, ou farei aquilo outro. Diga, se Deus quiser, aí amanhã eu farei isso, ou aquilo outro. Mas se Deus permitir, eu vou, se Deus permitir, eu irei fazer. Eu me lembro de muitas coisas na vida que eu queria fazer, e Deus não permitiu. Mas eu quero, e eu indo, e eu vou. E Deus não permitiu.
E eu consegui entender que Deus era Deus falando não para mim. Senhor, mas eu queria tanto aquilo. E Deus falou: não, isso não é para você. Isso não é para você nesse momento. Isso não é para você. Eu falei: então tá bom, Deus, basta cada dia o seu próprio mal. Eu não vou me preocupar com amanhã não. Porque o amanhã, irmãos, não é necessariamente só amanhã. Amanhã vai ser o amanhã de depois de amanhã. E o amanhã depois de amanhã vai ser o amanhã de depois de amanhã. Então para nós todo dia é um amanhã, amém? Então eu não posso trazer preocupações nenhuma com o dia de amanhã. Eu tenho que me preocupar com o dia que se chama hoje, em agradar ao meu Senhor, em fazer a vontade de Deus. O amanhã a Deus, amém, ele pertence ao Senhor. E eu estou buscando o meu 10. Cadê o meu 10? Cadê o meu 10? Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente: alegrem-se. Cutuca o irmãozinho aí, ó. Se alegra. Fala, se alegra. Pode cutucar o outro, fala pro outro aí do lado aí. Se alegra, irmão. Se alegra. Pode falar para ele aí, fala para ele, se alegra. Se alegra. Se alegra. Ficou triste? Se alegra. E é interessante que, vamos continuar, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e da súplica com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz que excede todo entendimento guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Alegre-se sempre no Senhor. Adivinha de quem que é a responsabilidade de você se alegrar? Opção A, de Deus. B, do pastor. C, do banco. Ou D, sua? Pode falar, irmãos. Também. De quem, irmãos? É sua. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Tem um pastor que eu sigo ele. É um senhor oriental. Ele deve ter mais ou menos 1,55 m de altura, e a esposa dele cerca de 1,80 m. E aí um dia ele contando que ela estava muito brava, e ela veio esbravejando e gritando com ele: eu não sei o que, tal, e brigando, esbravejando com ele. Isso ela contando, tá? Ela contando. Ele parou, olhou para ela, falou assim: por que você não briga com alguém do seu tamanho? Deu as costas e saiu andando. Ela falou que ela estava, à mesma medida que ela estava brava, ela começou a rir. E riu. Ela falou: eu me dei por conta do quanto eu estava brava por tão pouca coisa. Foi interessante ouvir isso. Sabe por quê? Porque isso acontece nas nossas vidas. A gente pega algo tão pequeno e fica bravo por algo tão pequeno, e esquece das coisas boas. E aí a gente deixa de cumprir um outro princípio: em tudo dai graças. É um princípio.
Talvez o que está faltando na sua vida, para você conseguir o 10, não que o 10 seja pecado, irmãos, misericórdia, eu não estou pregando contra você adquirir coisas ou ter algo que seu coração deseja. Tanto que a gente vai ver aqui que Deus, Ele dá para nós o desejo do nosso coração, já já a gente chega lá. Mas a grande questão é, o que eu faço no meio do caminho, no meio do trajeto? Eu dou graças pelo que eu tenho, ou eu foco naquilo que eu não tenho para me esbravejar e ficar descontente? Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e não tenho aquilo outro, e fica triste, chateado, cabisbaixo, e esquece de tudo. Pneu do carro furou, aí você responde, tá bom? Dai graças, amém, irmãos? Treinamento aqui, amém? Pneu do carro furou, bati o carro, chutei a quina da mesa, maravilha. Pagamento atrasou, maravilha. Patrão brigou comigo. Em tudo, em tudo, em tudo temos que ser grato. Alegre-se sempre no Senhor. E aí ele reforça: direi novamente. E aí ele coloca uma exclamação que eu acho linda: alegrem-se, alegrem-se. E é interessante, irmãos, que o camarada que fala essas coisas é o camarada que mais sofreu na Bíblia, eu acho. Preso, difamado, chicoteado, condenado, passou fome, frio, e estava ali, no ambiente de dar graças, trazendo o ambiente de dar graças, porque quando a gente dá graças, a gente atrai ao Senhor. Ninguém contrito e quebrantado, irmãos, vai ser ingrato, perdeu a fé. Quando você dá graça, a sua fé aumenta. Quando você dá graças, ao seu nível de fé, ele crê: Senhor, eu creio que não é o que eu queria. Nós fizemos uma brincadeira aqui agora, de dar graças por coisas ruins. Não é o que eu queria, mas eu creio e confio plenamente no Senhor, que isso é um momento. Isso não representa o todo na minha vida, isso é algo ruim que me aconteceu momentaneamente. E aí eu deixo de me preocupar com o dia de amanhã e foco em dar graças, em ser grato pelo que eu tenho, pelo que o Senhor deu. Eu vejo, irmãos, isso muito nos dias de hoje. A maioria dos jovens estão na mesma faixa etária. Eu estou ouvindo muito eles dizer sobre Enem, sobre vestibular, isso, aquilo outro. Querido, aquilo que Deus tem preparado para você não é a sua ansiedade e o seu descontentamento ou preocupação que vai tirar. E há momento para todas as coisas. Eu não preciso ficar preocupado com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Eu vou viver o hoje na plenitude da alegria que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque o ladrão da alegria, às vezes é você mesmo aqui. Você ganha no joelho, ganha no jejum, ganha na oração e perde para sua mente. E perde para você mesmo. Ganha de Satanás, ganha da mentira, ganha da pornografia, ganha da prostituição, ganha de tudo, ganha das drogas, das bebidas, de tudo que é ilícito, e perde para você mesmo, crendo que Deus não é capaz de te dar aquilo que você realmente precisa no momento certo e exato, como se Deus estivesse desesperado em te socorrer. Direi novamente: alegre-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Ninguém que está alegre deixa de ter amor em seu coração, mas do contrário também é verdade. O ingrato, tristonho, ele tende a perder o amor. O entristecido, além de ingrato, ele perde o amor. E é interessante que a gratidão, ela não é um sentimento apenas,
nós temos que dar frutos de quem é alegre. Exato. O que você tem? Estou alegre. Eu estou alegre. Eu estou feliz. Eu estou feliz pela sua vida. Obrigado, meu irmão. Você é precioso para Jesus. Eu já falei que te amo em Cristo Jesus. Sou contente por servir a você nesse ministério. É muito bom estar com você nesse grande grupo. Obrigado, Santo, por fazer essa música e minha voz ficar menos feia do que já é. Sabe? Externalizar, trazer palavras boas. Isso não pode sair em desuso nem cair de moda. Por quê? Porque é um princípio de Deus. Perto está o Senhor, do nada. Você crê que o Senhor está perto? Amém? Eu não vou nem dizer que Ele está perto, irmãos. O Espírito Santo está dentro de mim. Meu Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Está dentro de você e tem ciúmes de você. E faz uma ponte com você até Deus. Por quê? Porque você fica incomodado que não sabe nem orar. Mas eu não sei nem orar, mas não importa. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Versículo 6 de Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, independente do que seja. Eu não estou dizendo que você não deve programar o seu dia, mas uma coisa é eu programar o meu dia, outra coisa é eu deixar de viver o meu dia de hoje pelo meu dia de amanhã. Eu não posso trocar. Eu gosto muito de me planejar. Amanhã vamos fazer isso, se Deus quiser vamos fazer aquilo, e se der tempo nós faz isso e aquilo outro, amém? Beleza, eu estou me planejando. Mas o que eu não posso fazer? Eu não posso fazer com que isso me traga uma ansiedade para o meu coração. Irmãos, eu tenho dificuldade com isso. O dia que eu mais fico ansioso é o domingo antes da pregação. E detalhe, é 1 hora antes da pregação, é incrível. Antes de vir para o culto, 1 hora antes, quando eu vou pregar eu fico nervoso. E eu já tirei todas as provas. Quito, prega hoje. Hoje eu quero ver eu passar mal antes de vir para a igreja. E eu não passo mal, porque é o Quito que vai pregar. Mas eu venho, eu fico, irmãos, eu passo mal, muito mal, inclusive. Depois eu fico bem. Creio que é um mover de Deus, né? É uma dependência de Deus. Mas eu não posso deixar. Quando eu vou subir a montanha também, eu fico ansioso dias antes. Me fico preocupado. Eu luto com a preocupação. Meu Deus, será que vai ter isso? O que eu estou esquecendo? Será que tem bota? Será que tem bastão para todo mundo? Será que está todo mundo com a sua aguinha? E vou ali fazendo meu checklist. Falei assim, agora eu vou descansar, porque eu estou falando de coisas do rotina nossa, irmãos, mas você tem a sua rotina. Tem coisas que devem te deixar um pouco mais preocupado, e isso é o seu 10, e isso você tem que trazer para perto de você e falar: está repreendido em nome de Jesus, eu confio em Deus. Eu vou fazer a minha parte e deixar na mão do Senhor, que o restante Ele vai fazer. Amém? Não andem ansiosos com coisa alguma. Mas aí Ele dá uma dica: mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Beleza, não fique ansioso, mas não fique inerte. Não fique ansioso, mas não cruze os seus braços esperando cair do céu. Mas eu vou esperar cair do céu sim, pastor, porque do céu vem bênção. Aleluia. Só que aqui está mandando você fazer alguma coisa. Amém? Manda você fazer o quê? Orar. Só que aqui fala de uma coisa diferente. Fala de duas coisas aqui. Apresentem por meio da oração e da súplica. Irmãos, há níveis de oração diferentes. Eu posso orar, mas eu posso ir mais além. Eu posso suplicar. Lembra daquele versículo? Os humilhados serão? O versículo que não existe, que todo mundo conhece.
os humilhados serão exaltados. Versículo que não existe, mas todo mundo conhece. Não, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante do Senhor. Senhor, eu quero romper essa barreira, eu quero que o Senhor me exalta, Jesus. Eu não aguento mais essa condição, eu não quero ficar ansioso, por isso eu estou apresentando para o Senhor. Eu quero apresentar única e exclusivamente para o Senhor. Isso. Porque eu não tenho recurso, Jesus, é o Senhor. E se humilha, irmão, se joga, sabe? Se joga. Eu me lembro da oração de Ana. Ela já estava suplicando aqui, ó. Talvez ali brigando com Deus, em intercessão, em oração. Senhor, o Senhor já viu, Senhor, o meu sofrimento, a angústia que eu passo. Aí passa um e humilha ela. Ei, acontece o que com você, mulher? Você está embriagada, essa hora da manhã? Não, eu estou aqui me humilhando para Deus, eu estou aqui me humilhando para o Senhor, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Queridos, ações de graças. Eu posso ser um ingrato, e se eu for ingrato eu vou ter dificuldade de entrar por essa porta. Deixa eu correr um pouco aqui. Apresentem os seus pedidos a Deus. Mas vai acontecer o que comigo, pastor? Depois disso, versículo 7. Aí então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou encontrar uma paz no meio da adversidade. Mas antes disso, você vai ficar lutando contra você mesmo por um bom tempo. Por um bom tempo. Irmãos, eu não me lembro de uma súplica sem lágrimas que eu me levantei diante do Senhor. Não me lembro. Não me lembro de uma súplica sem derramamento. Não me lembro de uma súplica sem rendição. Eu não me lembro de uma súplica sem quebrantamento. Eu não me lembro. Eu não consigo imaginar. Mas eu já me humilhei muito diante do Senhor. E eu confesso para os irmãos, nunca me arrependi. Não há arrependimento em quem se humilha diante de Deus. E aí, além disso, além de receber a paz que excede todo entendimento imaginável e humano, Deus começa a guardar aquilo que nos leva à ansiedade. Guardará o coração e o pensamento, emoção e entendimento. Deus guarda as minhas emoções e guarda meu entendimento. Por quê? Porque eu já não vou mais viver baseado no que eu penso sobre o que compete a mim, mas sim o que compete ao céu. Amém, irmãos? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como? Assim na terra como no céu. A vontade primeiro parte do céu, para depois ela ser concluída na terra. Enquanto o céu não der o aval, não acontece na terra. Aí você quer se humilhar na terra e não se humilha no céu. Aliás, é o contrário, você passa a ser humilhado, não se humilhar, você passa a ser humilhado na terra, porque você não busca o céu. A nossa resposta está no céu, não está na terra. Quem busca resposta na terra, encontra coisas da terra, mas quem busca resposta no céu, encontra tanto as do céu, como as da terra. Posso ouvir um amém? Finalmente, irmãos, e aí ele dá uma direção e uma ordem.
Pensem em tudo o que for verdadeiro, que não há sombra de mentira ou de dúvida, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nessas coisas comecem a pensar. Tudo que passa por um processo, tudo que for bom, justo, verdadeiro, agradável, amável, se há algum louvor, se há alguma virtude nisso, nessas coisas, pensem. Irmãos, horrível coisa é ficar do lado de gente negativa. Horrível. Algumas vezes, e eu digo no plural, algumas vezes tinha algum projeto, alguma coisa para executar, principalmente no ambiente fabril, e quando eu tive a oportunidade, trazia ali meia dúzia perto, talvez um pouco mais, e falava, nós vamos fazer isso, aquilo, outro, e no meio desse caminho aparecia um que fazia assim, sabe, sério, é sério que você vai fazer isso? Não vai dar certo. Amém. Deixa eu te convidar a se retirar aqui bem tranquilo. Sabe por quê, irmãos? É só quem quer que faz. É só quem quer. Pessoal do louvor, pode subir por gentileza, devagarzinho. Mas só quem quer faz. Se você não quiser, você não vai fazer. E se você não acredita que vai fazer, nem começa. Busca outro para fazer por você. E às vezes é Deus que está colocando coisas na nossa mão, e falando, eu estou colocando na sua mão, por quê? Porque eu que capacito, porque fui eu que chamei. Se Ele chama, Ele mesmo capacita, senão não foi Ele que chamou. Deus não precisa de artifícios humanos, irmãos. Deus precisa de um coração ligado no céu, que queira ouvir o céu, para fazer a vontade no céu, aqui na terra, não a sua, mas a vontade de Deus aqui na terra. Todas as vezes que a ansiedade e a inquietação bate no meu coração, irmãos, eu me lembro de uma palavra que eu recebi de Deus. E a ansiedade e a inquietação, ela vai bater para todo mundo, não tem um que escapa, jovem, adulto, criança, todo mundo. E eu me lembro das promessas e das palavras de Deus. Eu me lembro das orações atendidas. Eu falo, eu não fui enganado. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Porque eu não posso confiar em mim mesmo. Porque maldito é o homem que confia em si mesmo. E todas as vezes que eu faço sem consultar o céu, eu faço segundo o meu coração e eu quebro a cara. Mas quando eu apresento diante do Senhor, aleluia, aleluia, o socorro vem. E aí eu olho para o alto, de onde me vem o socorro, ele vem do Senhor. Aí eu já não olho mais para mim. Irmãos, não é só nas decisões grandes que nós precisamos consultar o céu, é nas grandes e nas que parecem pequenas. Sabe por que eu digo que parecem pequenas? Porque pode ser que seja uma decisão pequena, que lá no futuro, no dia de amanhã, ela se torna algo grandiosa, enorme, gigantesca. Uau! Você fala, uau, obrigado Jesus, porque eu não tomei essa decisão pequena baseado no meu achômetro, no meu achismo. Eu tomei essa decisão consultando o Senhor, clamando ao Senhor. Eu não vim sozinho nessa não. Lembrem da oração de Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, não permita que venhamos a seguir adiante. Mas ele já tinha tido uma palavra para ir.
Ele já recebeu a paz, estou indo. Senhor, só para lembrar, uma ressalva aqui. Se o Senhor não for conosco, não permita que eu siga adiante. Talvez as decisões frustradas na minha e na sua vida, elas estão muito relacionadas às consultas que nós deixamos de fazer. E eu tenho certeza que as mais assertivas, elas foram regadas aos pés do Senhor. Eu queria fazer um convite a você. O louvor vai entoar um cântico ao Senhor, que habita no meio dos louvores, e nós sabemos que perto está o Senhor. Ele está aqui, Ele é o bom pastor. Eu queria convidar você que tem alguma decisão a tomar na sua vida, ou você que de alguma maneira, por alguma coisa, por mínimo que seja, ou por mais grandioso que seja, eu queria convidá-lo a vir aqui à frente e suplicar. De fato, irmãos, eu creio que todos tenham algo muito parecido com isso, na sua família, no seu coração. Eu queria fazer esse convite. Enquanto o louvor louva, você adora e você apresenta aquilo que você deixou de apresentar ou apresentou muito pouco a Deus. É uma grande oportunidade, é um grande dia para que você se faça ouvido por Deus em súplica. Sabe por que eu falo em súplica? Porque às vezes a gente faz oração do soninho. A oração do soninho, ela é legal. Senhor Jesus, abençoe, Senhor Jesus. Mas com ação de graças é diferente. Senhor, eu tenho uma ação de graças para o Senhor. Eu quero sair daqui, Jesus, com esse céu rasgado e aberto, Senhor. Eu quero sair daqui, Jesus, sabendo que o céu ouviu a minha voz, sabendo que o Senhor está perto, e que os seus anjos estão aqui, e que o teu Espírito Santo vai orar, interceder por mim diante ao Pai. Oh Jesus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero uma resposta do Senhor para a minha vida, eu quero uma direção. Eu quero uma direção do Senhor. Vem à frente em nome de Jesus.